é a falta de oxigenação. Esses são os principais sintomas, né? Pode ter também alteração da pressão arterial, uma pressão baixar um pouco, né? Depende de cada paciente, da sua imunidade, das suas defesas. Entendi. Agora, uma outra situação aqui, uma outra pergunta em relação ao diagnóstico. Esse diagnóstico, como é que ele tem que ser feito para que a pessoa saia dali do consultório médico, do posto de saúde, do pronto atendimento, com a certeza de que está com pneumonia? Isso é interessante, Clevânio, porque assim, o diagnóstico tem que ser feito, geralmente se inicia pelo médico. Um exame médico que o médico vai pegar o estetoscópio, auscultar o pulmão. Quando ausculta algo diferente, tipo uma crepitação, umas bolhas, aí já é indício de pneumonia. E se faz também o exame de imagem, geralmente o raio-x determina aquela pneumonia. Geralmente o quê? As pneumonias são mais em base pulmonar, né? Pode ser bilateral nos dois pulmões ou unilateral em um pulmão só, né? O diagnóstico geralmente é feito isso. E faz também o exame de sangue, porque o exame de sangue, geralmente a gente consegue diferenciar a bacteriana pela viral. Agora, doutora, agora é interessante também que as pessoas tenham conhecimento, por exemplo, a partir do diagnóstico, o tratamento, esse eu julgo ser o mais importante a partir do momento em que a pessoa é diagnosticada. Como deve ser o tratamento, doutora? A partir do momento que existe o diagnóstico, tem que haver o tratamento de imediato, não pode vacilar, né? Porque pneumonia pode causar, se não for tratada, ela pode causar uma septicemia, uma infecção generalizada. O tratamento, ele geralmente é assim, na pneumonia bacteriana, exige o antibiótico. Tem que usar o antibiótico para poder iniciar o tratamento. Já na viral, a gente geralmente não entra com antibiótico, são os cuidados. O tratamento é diferente. É diferente. É diferente, depende do diagnóstico que o médico achar no momento, né? O viral, geralmente, são sintomáticos. Usar analgésico, antitérmico, hidratação, que é fundamental, né? Se hidratar, a higiene, lavar as mãos, sempre lavar as mãos, verificar o ambiente que se encontra, porque aglomerações causam pneumonia e outras doenças. Né? Se faz parte de um processo de aglomeração de pessoas ou o ambiente que frequenta, isso interfere, sim, pode adquirir uma pneumonia, porque ela é adquirida através de quê? De gotículas de saliva, né? Um contato assim, mais ou menos. Entendi. Agora, isso em relação à questão do tratamento. E aí a gente falou agora, a gente já falou sobre o que é a pneumonia, para que você entenda muito bem. A doutora já falou aqui as causas, os sintomas, o diagnóstico, como é que deve ser feito o tratamento imediato, e aí ela fez a diferença, né, dos tipos de pneumonia. Agora, doutora, a prevenção, há como prevenir essa danada dessa pneumonia? Sim, Clevânio, existe sim, principalmente a vacinação. É muito importante tomar a vacinação de pneumonia, do H1N1, né, a vacina da gripe, né, vacina do Covid-19, é muito importante. E a vacinação é extremamente importante nos extremos. Crianças a partir de 2 meses, né, até 5 anos, e idosos. Esse não pode vacilar. E profissionais de saúde que está sempre em contato não pode vacilar na vacinação. Esse é o fator mais importante. Existe também os hábitos de higiene, como eu falei, né? Lavar as mãos, ver o fator, o ambiente que frequenta. Isso tudo previne até uma pneumonia. Agora, vamos lá. Essa aí é a questão da prevenção. Não é como você se prevenir. E o principal ponto, o que eu acho interessante aqui, que as pessoas ainda não atentaram para a importância da vacinação.
Há vacina, inclusive, nos postos de saúde, que são chamados, agora são UBSs, né, que são as unidades básicas de saúde, para principalmente as pessoas idosas, pessoas que são consideradas da área de risco, né? Pessoas, como é que se chama? São pessoas que são mais vulneráveis a de repente, contrair uma doença desse tipo aí. Agora, a prevenção aí. E quais são os fatores de risco, doutora, em relação à pneumonia? O que eu devo fazer para, de repente, fugir desses fatores? São vários fatores de risco. O fumo, o tabagismo, né? Quem fuma provoca assim, uma reação inflamatória, né, no pulmão, que facilita a penetração das bactérias, dos vírus, né? O álcool também, a bebida alcoólica, interfere no sistema imunológico, porque baixa o sistema imunológico e na capacidade de defesa do aparelho respiratório. O ar-condicionado, quem tem ar-condicionado tem que manter sempre limpo, porque ele deixa muito seco, o ar seco. E isso facilita a infecção de vários vírus, né, e bactérias também. Resfriados, mal curados, como eu falei antes. Mudança brusca de temperatura. Você está num ambiente quente e de imediato vai para um ambiente frio ou vice-versa. Isso interfere muito, facilita com que vírus e bactérias entrem no pulmão, né, e inflamem. O que é o pulmão? Você imagina assim, uma esponja cheia de buracos. Entendi. Aqueles buracos são os alvéolos, que são como se fossem umas bolsinhas. Então, aqueles alvéolos é quem troca de gases, troca os gases do organismo, do pulmão para o organismo, né, e vice-versa. E no lugar desses gases, quando está inflamado, em vez de dificulta essa transferência de gases. O que acontece? Nesses furinhos, nessas bolinhas, vem pus, secreção, líquido. É isso que é pneumonia. Porque existe o pulmão, os brônquios, bronquíolos e alvéolos. São os alvéolos, é a inflamação dos alvéolos que inicia a pneumonia, né? Existe também... Bom, os fatores de risco são mais ou menos esses. Né? Agora, tem uma situação que vocês, médicos, observam que são, assim, momentos em que a pneumonia ela é mais perigosa para o paciente ou não? A pneumonia, ela, independente da situação, é o mesmo risco. Como é que funciona, doutor? É mais preocupante, como eu falei, nos extremos, bebês e idosos. Nos idosos, acima de 60 anos, pode apresentar, assim, sintomas atípicos, não aquele sintoma típico, certinho de pneumonia. São sintomas atípicos. Pode apresentar também uma confusão mental, uma fraqueza, uma moleza, sem disposição para nada, a falta de apetite. Os idosos podem... É terrível, sabe? Nos idosos, porque complica mais. Os bebês e crianças pequenas, a criança começa a ficar mais irritada, não quer comer, né? Às vezes é caso até de internação. E existe vários casos de mortalidade por causa de pneumonia em bebês e crianças pequenas. Pessoas com comorbidades, pessoas com HIV, pessoas que têm diabetes, outro tipo de doenças assim como câncer, são também uma complicação que pode complicar mais a pneumonia. São pessoas que têm problemas cardíacos também, pessoas que têm asma. Aí tem que ter mais cuidado, porque a asma já dificulta o aparelho respiratório ser normal. Aí facilita a entrada de vírus e bactérias. Era justamente sobre esse tema agora que eu ia perguntar para a senhora basicamente já respondeu. Os sinais de alerta em relação à pneumonia. Eu acho que essa questão também de quem tem asma, de quem tem algum problema, é preciso ficar sempre alerta em relação a isso, né, doutora? Sim, a falta de ar intensa, né, como diz, lábios roxos, confusão mental, a febre quando está muito alta, a febre que não passa de 3 dias,
Isso são fatores, são sinais de alerta. Aquela prostração, aquela moleza, é sinal de alerta. E às vezes também existe a pneumonia assintomática, que não apresenta sintoma nenhum, procura um médico por outro motivo, e quando o médico vai examinar, já ausculta o pulmão diferente, pede um raio-x, está lá constatada a pneumonia. E a assintomática, sem sintomas, também é comum nos idosos, né? E nas pessoas que têm doenças com comorbidades. São mais comuns. Agora, um outro detalhe. E aí é uma pergunta de um leigo e de um internauta que passa pra gente a pergunta. O chiado no peito, aquele chiado no peito. De repente você vai dormir, tá lá parecendo que você está com um apito de árbitro de futebol, né, dentro de você. Isso é alerta também? Você precisa se precaver nesse sentido? Pode ser pneumonia? É um sinal de alerta, não quer dizer que seja pneumonia, mas tem que procurar um médico para ser examinado. Se tiver asma, tem esse chiado. Se fuma, tem dificuldade de dormir por causa do chiado. O pulmão do fumante não é igual ao pulmão de quem não fuma. Quem não fuma, evite ter contato no mesmo ambiente de quem fuma, né? O chiado no peito é um sinal de alerta, sim, não deixa de ser, né? Mas tem que haver uma consulta para saber se é pneumonia ou não, que até pode desenvolver uma pneumonia assintomática. Entendi. O asmático, ele precisa ter muito mais cuidado do que os demais em relação à pneumonia? Sim, a prevenção, o cuidado é bem maior que o normal. Porque já tem asma, o pulmão não está funcionando 100%, não é aquele pulmão normal. Se você fazer um raio-x de uma criança ou de um adulto ou idoso que tem asma e de uma criança normal, existe a diferença. O pulmão funciona não 100%, funciona menos. Ô, doutora, a senhora falou agora há pouco aí que um dos fatores também e que pode desencadear uma pneumonia, por exemplo, sintomas da Covid. Quem teve Covid grave, por exemplo, que foi hospitalizado, até quem teve a Covid e de repente ficou assintomático. Pode, inclusive, isso aconteceu em 2020, 2021. Nós estamos em 2026, Sim. 5 anos depois. Quem teve esse problema de Covid, de repente, pode ter ainda, se não houve o tempo, por exemplo, de cura, se não teve aquele tempo da medicação correta, não guardou aquele tempo de repouso que deveria guardar. Essas sequelas, elas podem ainda, até hoje, existirem no pulmão de alguma pessoa nesse sentido, e essas sequelas, elas podem também desencadear uma pneumonia? Pode sim. Geralmente, o vírus da Covid-19 causa pneumonia, né? É uma pneumonia, geralmente quem tem Covid naquela época, da epidemia, da pandemia, também teve pneumonia. E é necessário um raio-x ou uma tomografia, porque geralmente quem tem pneumonia deixa cicatrizes no pulmão, principalmente do Covid-19. Fica cicatrizes e quer dizer que se fica cicatrizes, o pulmão não está totalmente bom. Então qualquer risco, qualquer fator que leve à pneumonia, ele já está propenso a ter uma pneumonia novamente. Né? É uma doença contagiosa a pneumonia, doutora? Sim, é uma doença contagiosa, porque se você está em um ambiente, em um local, que alguém está com pneumonia, tossindo, uma tosse elimina N vírus, vários vírus, né? Então, é contagioso. Né? Ela é contagiosa porque transmite através de gotículas de saliva, o contato com a pessoa infectada, né? Porque a pessoa tosse, a pessoa pega na mão, quando pega na mão, talvez não tenha aquela higiene, lavar as mãos direto. E a outra pessoa que está sadia está ali em contato com aquela pessoa doente. Então é contagioso, sim. Tem algum tipo de alimento que deve ser evitado? Tem. Os alimentos que devem ser evitados, as frituras, as carnes processadas, açúcares,
bebidas açucaradas, o excesso de sal, né? Bebidas alcoólicas, esses devem ser evitados, porque todos esses que eu falei diminuem a imunidade do organismo. O que tem que fazer são alimentos que aumentam a imunidade, como frutas, verduras, frutas vermelhas, como maçã, morango, o kiwi também, o genipapo também aumenta a imunidade. E dependendo do caso, tomar uma vitamina do complexo B, que também ajuda a levantar a imunidade. Olha, doutor, nós estamos aqui acompanhando, tem pessoas aqui acompanhando e entrando no papo aqui com a gente. Por exemplo, o Vieira Neto está dizendo aqui o seguinte: há uma semana, isso aqui o internauta participando com a gente aqui no nosso chat. Diz daqui o seguinte: há uma semana teve um caso de uma criança de 2 anos que faleceu na zona rural de Dois Riachos. E só depois foi confirmado o diagnóstico de pneumonia. Quer dizer, houve nesse caso, eu não quero dizer aqui que houve uma negligência, mas o que houve nesse caso que não teve, por exemplo, como ser diagnosticado o problema da criança para que houvesse o tratamento? Talvez essa criança chegou no atendimento médico já de forma tardia, né? As pessoas, talvez os responsáveis pela criança, não estou julgando nem, né? Porque às vezes fica querendo ficar em casa, ajeitando em casa e não procura um médico. E eu acredito que essa criança deve ter chegado de forma tardia e pneumonia, se não se cura, tudo no início é mais fácil, mas se não cura a pneumonia, não entra em tratamento, existe a septicemia. Aquela bactéria, geralmente pode ter sido bacteriana, e dissemina para todo o organismo, causando septicemia. Talvez tenha sido o caso dessa criança. Né? Agora, um outro detalhe aqui, a gente falou já dos alimentos, trouxemos aqui vários tópicos, senhoras e senhores, que acompanham aqui o microfone aberto, excepcionalmente na quarta-feira, aqui no quadro Falando de Saúde. A doutora Rose explicou para a gente aqui o que é pneumonia, quais são as causas, os sintomas, o diagnóstico, como fazer o tratamento, a prevenção, fatores de risco, quando a pneumonia é mais perigosa, sinais de alerta. Ela falou também agora há pouco sobre se a doença é ou não contagiosa. Segundo ela, é contagiosa. Quais os alimentos que devem ser evitados, não é, em relação a isso. Agora, doutora, a pneumonia pode deixar sequelas e quais sequelas podem deixar essa doença no paciente? Pode deixar sequela, sim. Ela pode continuar assim, com aquela tosse persistente, a falta de ar aos esforços físicos também pode acontecer, né? E assim, cicatrizes nos pulmões, como eu falei. Essas cicatrizes nos pulmões, realmente, quem teve pneumonia tem que ter o cuidado, porque com cicatrizes pode vir uma pneumonia, outro tipo de pneumonia. Né? Isso é interessante, né? Porque quem ficou com sequelas, não é que toda pneumonia deixa sequela. As cicatrizes ficam, né? Mas não quer dizer que toda pessoa que tem pneumonia tosse sempre, aquela tosse persistente, mas acontece, né? E o importante também é um repouso. Não é aquele repouso absoluto, mas um repouso de 7 a 14 dias. Aquele repouso, a pessoa senta, se levanta e tudo, mas um repouso para evitar um esforço físico maior, né? E isso afasta a pessoa do seu trabalho, do convívio social, mas tem que ter esse repouso. O repouso é muito importante. Aí a gente sabe que muita gente só fica de repouso mesmo quando a doença pega, que deixa acamado, enfim, aquela coisa toda. Esse não repouso no pós-tratamento, porque o tratamento de pneumonia, ele é feito com a medicação durante 7 dias, ou mais, dependendo. A senhora até queria que a senhora explicasse pra gente aqui com mais precisão. Esse não repouso no pós, olha, tô melhor, vou voltar a trabalhar. Esse não repouso, o que é que ele pode ocasionar, o que ele pode trazer de prejuízos à saúde do paciente? Pode complicar. A pneumonia pode avançar mais pensando, o paciente pensa que está curado e na verdade não está, e pode complicar a situação, essa pneumonia avançar
aumentar mais, aquela área afetada do pulmão pode aumentar. Por exemplo, se é na base do pulmão só a pneumonia, pode subir, ir para o terço médio e pode atingir o outro pulmão. Se for só em um pulmão a pneumonia, pode atingir o outro também, porque a bactéria está ali. Então tem que ter o repouso, porque isso ajuda na imunidade, ajuda a aumentar a imunidade, a aumentar aquela barreira para que aquela bactéria ou vírus não aumente. Então é muito importante. O uso de antibióticos geralmente é de 7 dias, mas às vezes, dependendo da evolução, pode chegar a 14 dias. De tratamento, isso tem que ter um repouso, né, absoluto. Porque Sim. a gente está falando de uma doença pulmonar, né, onde afeta a sua respiração. Você com um problema pulmonar, é difícil para você trabalhar, para você caminhar, para você fazer qualquer tipo de exercício, qualquer atividade física. É complicado para você quando o seu pulmão não está funcionando de forma normal. E em casos graves, realmente exige a internação, né? Porque se tiver uma oxigenação menor, ver os lábios roxos, aquela prostração intensa, geralmente requer uma internação para oxigenoterapia, uso de antibiótico injetável. Hoje em dia, em caso de pneumonia, ou se interna dependendo da gravidade, ou se trata em casa. Muito bem, doutora Rose Brandão com mais um quadro aqui espetacular no Falando de Saúde. Hoje ela falou sobre pneumonia. Olha, você que perdeu o programa aqui, não acompanhou, não tem problema não. Daqui a pouco nós vamos estar com a entrevista completa da doutora Rose Brandão lá no nosso canal no YouTube, no canal do YouTube da Rádio Arapiraca News. Nós já estamos aqui preparando, a nossa equipe técnica já preparando o corte dessa entrevista. Terminou a entrevista aqui, nós já vamos postar lá no nosso canal para você poder acompanhar e tirar qualquer dúvida em relação a essa questão da pneumonia, que é um problema de saúde que tem atingido muita gente, principalmente quando chega esse período chuvoso, período um pouco mais frio na nossa região, e é preciso a gente tomar bastante cuidado. Alguma outra recomendação, doutora? Não, basicamente isso, né? Esse período realmente é o período que acontece com mais frequência, no período outono e inverno, né? A mudança de temperatura e até os cuidados. Muito bem, doutora, muito obrigado mais uma vez aqui por mais um quadro falando de saúde, e a gente volta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira falando de saúde, trazendo um outro tema interessante. Agora, gostaria que a senhora de novo deixasse aqui para os nossos internautas e ouvintes da Rádio Arapiraca News, Rádio Santana FM, Rádio Rio d'Água FM, Rádio Cacique FM de Palmeira dos Índios, onde a senhora atende, onde as pessoas podem lhe procurar para que a senhora possa atender com toda essa eficiência e sapiência que a senhora tem na área de saúde. Eu atendo no Complexo Multidisciplinar Tarcísio Freire. Inclusive, domingo agora a gente vai estar em batalha novamente, no Caminho da Saúde. Atendo também na Associação dos Inativos da Polícia Militar de Alagoas, na Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Alagoas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na APA, que é Amor Perfeito Amor, Amor Perfeito Azul, porque lá eu sou voluntária, também atendo lá. E atendo na clínica da gente. Sabe quem está acompanhando a gente agora aqui? Quem? A senhora não sabe quem está acompanhando? Um rapaz chamado Luciano. Ah, meu filho. Um abraço para o meu filho, Grande viu? Luciano, gente boa demais, gente de primeira qualidade. Luciano, rapaz, estou sentindo sua falta aqui pra gente bater aquele papo legal, viu, rapaz? Bom, doutora, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação no programa. A gente se vê na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, Clevânio. Obrigada a todos os ouvintes. Muito bem, esse foi mais um quadro Falando de Saúde com a doutora Rose Brandão. A sua saúde em dia. Falando de saúde com a doutora Rose Brandão. Clevânio Henrique, o locutor da notícia. Clevânio Henrique. Clevânio Henrique, o locutor da notícia. Olha, minha
minha gente, depois do quadro Falando de Saúde, com a doutora Rose Brandão, que deixou você muito bem informado, nós vamos aqui colocando um ponto final no nosso programa de hoje.